eu quero dizer que quero parabenizar o senador Moca. Permita, senador Flecha Ribeiro, que eu gostaria de registrar a presença, a visita à tribuna de honra dos vereadores João Messias Mariano e Cezinha, de Santo Antônio da Posse, acompanhados do senhor Tiago Nisoli, que visitam o Senado Federal. Tem a palavra, permita. Quero retomar o início do meu pronunciamento de saudar o senador Moca. Eu assisti atentamente o pronunciamento do senador Moca e quero aqui parabenizá-lo pela luta que ele faz em prol do cooperativismo no nosso país. Todo o país reconhece o trabalho do senador Moca nessa área e hoje ele traz uma grande notícia da possibilidade do pequeno produtor de todos os níveis, de todas as áreas, de acessar o financiamento do BNDES através das cooperativas. Então, parabéns ao senador Moca. E a questão que eu levantei, senador Suplicy, não dizia a respeito de eu fazer a inversão com o senador Moca. Pelo contrário, é uma alegria muito grande sempre em ouvi-lo. Apenas que Vossa Excelência argue pelo regimento do Senado. Então, Vossa Excelência, como regimentalista, teria que dar uma outra justificativa. Só nessa questão que eu fiz a questão, levantei pela ordem antes do pronunciamento do senador Moca. E aqui também, aproveitando, já que Vossa Excelência saudou os vereadores, que quero aqui parabenizá-los pela presença, quero também daqui da tribuna do Senado Federal, da TV Senado, pela Rádio Senado, parabenizar os vereadores da área do no estado, do Baixo Tocantins, dos municípios de Igarapé-Miri, de Baião, de Oeiras do Pará, de Moju, de Abaetetuba, de Tailândia, de Barcarena, Limoeiro do Ajuru, Acará, Mocajuba e Cametá. São os municípios do Baixo Tocantins, no meu estado, que irão, no próximo dia 19, amanhã, na Vila Maiuiatá, em Igarapé-Miri, terão um encontro de vereadores dos municípios do Baixo Tocantins, que tem como anfitrião o vereador Vladimir Santa Maria Afonso, que é o presidente da Câmara de Vereadores de Igarapé-Miri, o nosso amigo Fuxico. Então, eu quero aqui desejar a todos os vereadores dos municípios que aqui listei, da região do Baixo Tocantins, que tenham um encontro, que tenho certeza absoluta que será bastante produtivo, porque irão discutir os temas que dizem respeito às necessidades de todos esses municípios dessa região querida do meu estado do Pará. Mas o meu pronunciamento de hoje, senador Suplicy, diz referência à leitura que fiz de uma reportagem publicada no portal da Agência Brasil, da empresa brasileira de comunicação, no dia 13 de abril, último sábado, intitulada, aspas, portos da região norte e investimentos são saída para escoar a produção, fecho aspas. Aspas, diz a matéria da Agência Brasil, a solução para o problema do escoamento da produção agrícola brasileira passa pela transferência do embarque dos portos de Paranaguá e Santos, na região sudeste, para terminais da região norte. Especialistas ouvidos pela Agência Brasil destacam que os portos de Santarém e São Luís, e tenho certeza que esquecer aqui, Porto de Vila do Conde, em Barcarena, e mais à frente, do futuro mais distante, o Porto de Espardate, em Curuçá, e inclusão no texto que fiz dessas observações, são mais próximos geograficamente do Centro-Oeste, principal produtor de commodities como soja e milho, e que sua utilização ajudaria a desafogar a sobrecarga nos outros dois terminais. Mas para viabilizar o embarque pelo norte, é preciso concluir obras como a da BR-163 e da Ferrovia Norte-Sul, que marcham em ritmo lento. Além disso, como o volume produzido tende a aumentar e há uma defasagem histórica, o país terá que elevar drasticamente os investimentos em infraestrutura para atender às necessidades de escoamento de carga. Fecho aspas. O texto da Agência Brasil, que li,
trata de um tema abordado de forma similar pelos senadores da oposição e também de forma recorrente por nós parlamentares da bancada do Pará. A matéria diz que, de acordo com Carlos Eduardo Tavares, superintendente de logística operacional da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, o governo tem que concentrar obras, dar prioridade à BR-163 e à Ferrovia Norte-Sul. Diz o técnico que o governo deve, aspas, se der, concluir em 2 anos, fecho aspas. Aqui faço um breve parêntese. A conclusão das obras da BR-163 são, ano após ano, prometidas para o final do próximo semestre. Agora, segundo o general Jorge Frasch, diretor-geral do DENIT, elas serão entregues até o final do primeiro semestre de 2014. Para lideranças, prefeitos e a população do oeste do Pará, que tanto aguarda essa obra, as palavras não merecem assim tanto crédito. Não pelo trabalho do general Frasch, do qual estamos confiando, mas principalmente pelas repetidas promessas não cumpridas. Além disso, a previsão de conclusão das obras da Ferrovia Norte-Sul no Pará, no trecho de 477 quilômetros entre a Sailândia, no Maranhão, e Vila do Conde, em Barcarena, no Pará, é de 4 anos. O dobro do recomendável pela própria CONAB, que é uma entidade do governo federal. Já relatei desta tribuna as reuniões participativas promovidas pela ANTT, em Belém e em Brasília. Nessas reuniões, foi apresentado o projeto que virá direcionar as empresas interessadas em participar da licitação através de uma subconcessão da Valec, que tem a concessão desta ferrovia, mas vai, através de uma licitação, colocar a possibilidade, como já o fez em outros trechos da Norte-Sul, de uma subconcessão. Com isso, a expectativa é que, ainda no começo do segundo semestre, tenhamos o início efetivo da construção da ferrovia. Portanto, a previsão é que tenhamos a ferrovia pronta, não para daqui 2 anos apenas, como seria o desejável, mas para daqui pelo menos 4 anos e meio ou 5 anos. Aliás, justamente a lentidão das obras da Norte-Sul foi tema de uma reportagem de capa do jornal Valor Econômico, desta segunda-feira, dia 15, intitulada, aspas, aos 26 anos, Norte-Sul continua fora do trilho, fecho aspas. Diz a matéria, aspas, há luz no fundo do túnel da Ferrovia Norte-Sul, só não há trem, trilhos ou dormentes. Depois de 26 anos em obras, o principal projeto ferroviário do país ainda é uma caricatura do que deveria ser. Estudos deficientes, corrupção, burocracia e falha de planejamento minaram o empreendimento. Um flagrante dessa situação pode ser visto nos 855 quilômetros de malha que liga Palma, no Tocantins, a Anápolis, em Goiás. Prometia-se a conclusão do trecho até outubro de 2010. Até hoje, nenhum trem passou por ali, fecho aspas, diz a matéria do jornal Valor Econômico. A reportagem faz um raio-x do trecho de 855 quilômetros que liga a cidade de Palma, em Tocantins, a Anápolis, em Goiás, que teve suas obras retomadas em 2007. Lula sacou 4,2 bilhões de reais dos cofres públicos e depositou na estatal Valec, que prometia entregar todo o traçado até outubro de 2010. Até hoje, repito, nenhum trem passou pelo trecho. A matéria apresenta um relato dos inúmeros problemas pelos quais a Norte-Sul passou e ainda passa. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, o problema da logística no Brasil é urgente, senador Suplicy, mas não é recente. É tema de vários pronunciamentos e cobranças do setor produtivo, da CNI, da oposição, enfim, de quem se preocupa de verdade com o Brasil e não apenas com um projeto partidário de poder. A bomba relógio da falta de investimento em logística chegou ao seu limite. Não está prestes a estourar. Infelizmente, já estourou. Segundo Glauber Silveira, presidente da AproSoja Brasil, também ouvido pela reportagem, enquanto não há melhora, os produtores contabilizam o prejuízo. Silveira informa que cerca de 80% da safra atual de soja já foi colhida e que o embarque enfrenta demora e dificuldade. Aspas. Enquanto o normal em qualquer porto seria um dia de espera, no Brasil está levando até 5 dias, fecho aspas. Outro dado importante que a reportagem nos fornece é quanto à absoluta falta de investimento em infraestrutura pelo governo federal. Maurício Lima, diretor de capacitação do Instituto ILUS, empresa de estudos e consultoria em logística, ressalta que, ao longo da década, o investimento em transporte e diversificação de modais não ultrapassou 1 a 2 bilhões de reais.
Para correr atrás do prejuízo, na avaliação do especialista, seria preciso destinar cerca de 2% do produto interno bruto por ano, o que equivale a 80 bilhões de reais. O número, no entanto, não é realista no contexto das contas do Brasil. Diz o doutor Maurício Lima, aspas, se tudo der certo, não dá para disponibilizar mais do que 30 bilhões de reais. Nos seus melhores anos, o investimento do PAC ficou em 9 a 11 bilhões de reais. É muito melhor do que já existiu, mas aquém do que a gente tem necessidade, fecho aspas. É aquela velha história que uma corrente é tão forte quanto seu elo mais fraco. E, infelizmente, o desenvolvimento do Brasil tem inúmeros elos fracos. A logística ineficiente é apenas um deles. O setor produtivo dá inúmeras lições, mas a falta de seriedade na gestão pública deste governo impede saltos maiores da nossa economia e do nosso desenvolvimento social. Para finalizar, senhor presidente, cito alguns dos empreendimentos já vistos como fundamentais pelo setor produtivo brasileiro no meu estado, o estado do Pará. A hidrovia do Tocantins, que esperamos há 4 anos, senador Mozarildo, desde 2010, antes disso já denunciava aqui da tribuna a necessidade não só de concluir as eclusas, como fazer o derrocamento. Esse derrocamento foi incluído no PAC, foi licitado, foi anulada a licitação, foi retirado do PAC e até hoje não há, por parte do governo federal, nenhuma atitude concreta no sentido de ser retomado. É uma obra importante para o Pará, é verdade, mas é mais importante para o nosso país, para o Brasil. Essa é uma das obras que me refiro. O Porto de Marabá, o Porto de Espardate, o Porto de Miritituba, a Ferrovia Norte-Sul, no trecho de Açailândia, no Maranhão, até Porto de Vila do Conde, em Barcarena, senador Clésio, no estado do Pará. Essas obras todas dizem respeito ao assunto que eu trago aqui, que foi matéria de notícia da Agência Brasil e do Valor Econômico. O Brasil inteiro assiste, senadores, presidente Suplicy, assiste a dificuldade que estamos tendo de exportar a nossa produção agrícola, os nossos grãos, com o esgotamento de acesso aos portos do Sudeste brasileiro, Paranaguá e de Santos. Então a saída, não tem lógica, até a saída lógica de sair pelo norte para os centros consumidores das Américas e da Europa é muito mais próxima. Então nós temos a lógica a favor e trabalhamos contra a lógica e levando, senador Clésio, Vossa Excelência, que tão bem preside a Confederação Nacional de Transporte, a ter esse caos nas rodovias brasileiras por superexposição na questão rodoviária. Então queremos defender aqui e parabenizar a mídia. Pois não, senador Clésio. O presidente também, se houver a concordância do plenário, uma vez que o senador Flércio Ribeiro está falando como líder da minoria, então eu autorizo o senador Mozarildo, tudo bem? Peço apenas que seja breve em função dos demais oradores que estão inscritos. Só complementando, senhor presidente, senador Flecha Ribeiro, essa colocação é de extrema inteligência, porque nós sabemos o quanto que está congestionando para todo o sul e sudeste, as rodovias estão impraticáveis, além do que seria alternativas também de ativar outros tipos de modais. No momento que sair pelo norte, você pode utilizar para o próprio país o sistema de cabotagem, que está extremamente pouco utilizado, para transportar os produtos para o próprio país, além de criar essa alternativa de navegação muito mais próxima. Essa é uma questão do Brasil que precisa ser repensada, que é a visão sistêmica do transporte e logística. Então, a hora que o senhor faz essa colocação, Vossa Excelência faz essa colocação, nós temos que entender que esse é o caminho natural, e é preciso o país voltar a pensar o transporte, a logística, a economia, a produção e a circulação das pessoas de uma forma que dê mais segurança, dê mais eficiência, mais simplicidade e mais razão de ser desse sistema tão importante para o país. Vossa Excelência tem toda a razão, senador Clésio, que pela competência conhece o setor rodoviário do nosso país, mas conhece o Brasil como um todo. Os modais de transporte, eles não são concorrentes, eles se complementam. Então o rodoviário complementa o ferroviário
complementa o marítimo e o hidroviário. Eu não falei aqui, senador Suplicy, na necessidade, e eu espero que a presidenta Dilma, eu tenho ouvido falar já há alguns anos, do PAC das hidrovias. Nós estamos aguardando isso. No Brasil, não é só na região amazônica, senador Mozarildo, é para o Brasil colocar o sistema hidroviário como uma alternativa de transporte, que aí nós vamos ter aí várias hidrovias que estão subaproveitadas, que é o caso do derrocamento do Pedro Lourenço, na hidrovia do Tocantins, que a gente possa, então, estender e beneficiar o país, o nosso Brasil, tornando competitivo os nossos produtos, que eles são competitivos até a porta da fazenda, vamos dizer assim, para daí para adiante eles perdem competitividade. O que nós estamos assistindo, senador Suplicy, e aí o Brasil todo está atento e preocupado com o retorno da inflação. Agora mesmo o Banco Central aumentou em 0,25% a taxa de juros, com uma tentativa de ter a contenção inflacionária. Mas acontece que numa hora ele libera o crédito, numa outra hora diminui os juros, na outra hora aumenta os juros. Essas soluções pontuais já se esgotaram. É preciso que o governo tenha uma visão de país e faça aquilo que tem que ser feito, as reformas que estão paralisadas há 10 anos. Há 10 anos elas foram feitas no governo de Fernando Henrique Cardoso, paralisadas pelo governo Lula e continuam paralisadas pelo governo Dilma. O que o Brasil precisa é que as reformas sejam retomadas, porque as ações pontuais elas podem resolver no momento, mas não resolve no momento seguinte. Então, para terminar, presidente, eu quero parabenizar, como disse, a reportagem tanto da Agência Brasil quanto do Jornal Valor Econômico, que traz à discussão esse assunto. Senador Clésio, agora mesmo nós estamos com o problema de levar milho para o Nordeste com a seca, para que não percam os seus rebanhos lá. E esse milho que existe em abundância no Centro-Oeste brasileiro não acessa o Nordeste, porque não tem como chegar até lá. E o Brasil vai ter que importar milho do exterior, tendo na produção do Brasil, porque não tem como chegar por falta de logística ao Nordeste. São essas ações que nós, lamentavelmente, assistimos a cada dia com esse governo do PT que aí está instalado. Muito obrigado, senhor presidente.